Oi, hoje eu quero compartilhar com vocês como o jejum mudou a minha vida, como o jejum transformou a minha vida, como o jejum transformou a minha história. Por que o jejum transformou a minha história? Porque foi no jejum que eu aprendi a ter mais intimidade com Deus, que eu fui me achegando a mais perto de Deus, que eu encontrei a minha identidade em Deus, que eu conheci a paternidade. Foi através do jejum que eu conheci a paternidade, que eu entendi que eu não tô sozinha, eu tenho um pai, e eu tenho um pai a qual ele me dá amor, um pai que ele não vai embora. Isso, gente, me alegrava tanto, me alegra ainda tanto de saber que eu tenho um pai que ele cuida de mim. Então eu passei a qualquer coisa que acontecia, eu corria pro meu pai, e eu passei a ter daí muita intimidade com Deus, muita intimidade. Até hoje, um negocinho assim, eu já, ai pai, tá vendo e tal, é o meu pai. E eu, a partir do momento que eu entendi que e eu conheci a minha identidade em Deus, e eu entendi o quão é necessário ter intimidade com Deus, não somente frequentar a igreja, não somente ser um frequentador de cultos, ali tudo mudou. A Cálita, antes do jejum, ela era uma pessoa totalmente insegura, uma pessoa totalmente, como que fala? Uma pessoa totalmente medrosa, então tinha medo de tudo. E por conta do medo, por conta de ter medo de avançar, ter medo de romper, tinha medo de viver o novo, sabe? Então a minha vida ficou paralisada por muito tempo por conta disso. E o jejum me levou a esse destravamento, sabe? O Senhor foi destravando as coisas, tanto no meu natural quanto no meu espiritual. Então eu fui aprendendo muitas coisas, eu fui conseguindo avançar, eu fui conseguindo romper, coisa que lá atrás eu não conseguia, porque era uma pessoa com a mente totalmente acabada, o meu psicológico era acabado, por conta de muito sofrimento, por conta de eu ter eu mesma, muitas das vezes, me colocada em muitas situações que eu não merecia. Eu me sujeitava a coisas, me sujeitava a pessoas, sabe? Eu aceitava que eu não ia ser feliz, eu aceitava alguma situação ruim na minha vida, e eu pegava aquilo e não, e é isso que Deus tem pra mim, e ponto, sabe? O Senhor sempre, gente, Deus, ele é muito amoroso, o Pai é muito amoroso, ele sempre vem, não porque ele tem obrigação, mas por ele amar. Ele tem tanto amor que ele vem, né? A gente tá ali acabada, tá triste, tá falando, é isso mesmo que o Senhor tem pra mim então, e eu não quero mais saber, eu vou continuar. E o Senhor vem e usa uma pessoa pra falar com a gente. Sim, existe sim. Deus usa ainda pessoas, existe profeta sim, sabe? Então assim, Deus vai e usa, Deus fala através da palavra. Às vezes eu tava tão assim, sem esperança nenhuma, eu tava tão mal, e o Senhor ia, e alguém me mandava do nada, assim, uma pessoa às vezes que não tinha nunca mais mandado mensagem, me mandava uma palavra, me mandava um vídeo, sabe? E aquilo assim já mudava, eu falava, meu Deus, o Senhor ainda me quer, o Senhor não desiste de mim, e o Senhor não desistiu de mim, Ele não desiste de você, Ele não desiste. Então, essa era a Cálita antes, e essa é a Cálita agora, a Cálita que carrega alegria, a Cálita que carrega paz, independente do cenário, independente de qualquer coisa, né? Faz 8 meses que meu irmão faleceu, e a paz, gente, se fosse lá atrás, meu Deus do céu, eu tenho certeza que eu estaria em depressão em cima de uma cama. E eu não estou em cima de uma cama, e a minha mãe não está em cima de uma cama, e não estamos em depressão, não porque somos melhores do que outras pessoas, não, mas porque a graça do Senhor, nós permitiu que a graça do Senhor nos alcançasse. A graça do Senhor tá aí, basta a gente, né, permitir que o Senhor
entre, que o Senhor lave, que o Senhor purifique, que o Senhor cura, sabe? E o Senhor tem cura. Então, assim, se fosse lá atrás, eu agiria totalmente, talvez até na revolta. E não, a minha casa, ela é grata a Deus. Independente, mesmo que estamos em luto, mesmo que é difícil, é muito difícil, muito difícil. É muito difícil. É barra pesada, mas o Senhor, a gente vê o cuidado dele e isso nos alegra. O cuidado dele na nossa casa, com a nossa casa, o cuidado dele com a nossa vida, o quanto ele tem carregado nós no colo. E é isso. Essa é a Cálita agora. Essa é a Cálita que Deus fez. Essa é a Cálita. Essa é a minha identidade em Deus, a Cálita que carrega a paz. A Cálita que, independente do cenário, independente se está de luto ou não, ela está agradecendo. Independente se ela está passando por uma situação difícil ou não, ela está agradecendo, ela está sendo grata a Deus. Ela está indo para a intimidade com Deus. Ela está fazendo a obra. Independente, essa é a Cálita, a qual as pessoas às vezes vêm apontar, ela não briga mais. Gente, eu era briguenta, tá? Eu era briguenta. E hoje pode vir, às vezes vem pessoas atacar ou falar alguma coisa. Não, vamos conversar. A Cálita que hoje ela consegue liberar perdão. Eu consegui liberar perdão pro meu pai. Eu consegui liberar perdão pra minha madrasta. E lá atrás, quando eu era mais nova, eu tinha muita dificuldade. Hoje não. Hoje eu tenho mais facilidade. Por quê? Por conta do jejum. O jejum, gente, ele muda. O jejum, ele transforma. Ele transforma a nossa mente. Ele traz mansidão. Ele traz os frutos do Espírito. O jejum, ele muda muito, muito, muito. Ele é muito importante para a nossa vida. O jejum segundo a Bíblia. O jejum, ele não é só deixar de comer, né? O jejum, ele é você se consagrar. Tô de jejum de manhã até o meio-dia, por exemplo. Então, eu vou tirar esse momento para mim se consagrar. Então, eu vou ler a palavra, eu vou louvar, eu vou fechar a porta do meu quarto e eu vou orar, eu vou buscar, eu vou chorar, eu vou clamar, eu vou me quebrantar aos pés do Senhor. Isso é jejum, sabe? Mas cara, e se eu estiver em algum lugar e querer estar fazendo um jejum, né? Eu quero fazer amanhã de manhã e eu tô no trabalho. Oração constante. Você pode estar ali trabalhando, mas tá em oração. Gente, às vezes eu tô lavando louça. Na verdade, tudo que eu tô fazendo, eu tô andando na rua, o povo acha que eu sou doida, que o tempo todo eu tô falando com o Espírito Santo. Eu tô lavando louça ali, eu tô falando com o Espírito Santo. Daqui a pouco eu vou ver, eu já tô chorando. Daqui a pouco eu vou ver, eu já tô sendo inundada, sabe, pela presença. Daqui a pouco eu vou ver, eu já largo tudo, eu já tô lá no meu quarto. Já tô orando. Já tô no mistério. Porque é isso. Sabe? Então, você pode sim fazer jejum quando você estiver trabalhando, se estiver ocupado. Oração constante. O que é oração constante? É o tempo todo você está falando com o Pai. Você não precisa estar lá de joelhos. Se você não está na sua casa, você não precisa ir lá no meu serviço, então eu vou estar me ajoelhando. Não. Você já sabe, eu também, né? Então, assim, oração constante. Sabe? Cuidado com a tua boca. Cuidado com a tua boca, cuidado com a tua língua, cuidado com os teus olhos, cuidado com o teu olhar, cuidado com o que você tem pensado, cuidado com a tua mente. Guarda o teu coração em Deus. E ali você vai estar se consagrando também. Mas é necessário a consagração, é necessário. Não adianta você, eu tô de jejum, da 1h da tarde até às 5 da tarde. E aí você fica da 1 às 5 fazendo milhões de coisas, menos lendo a Bíblia, menos orando, menos ouvindo louvor, com a mente lá não sei na onde, lá longe. Não adianta. Jejum de tolo, sacrifício de tolo. Porque daí você tá só sem comer. Aí você tá de jejum e assistindo um filme na Netflix. Entendeu?
Então, assim, separa. Gente, é importante separar esse tempo para Deus. A gente separa tempo para tantas coisas. A gente faz propósito, às vezes, né? Como fala? Para nosso benefício, quando já tá a situação. Não espere chegar uma situação. Queira essa intimidade. Queira esse tempo com Deus. Separa esse tempo para Deus. Sabe? E quando você não tiver em um momento de consagração, mas também esteja com a sua mente ligada nele. Esteja com os teus olhos ligados nele. Sabe? Os teus lábios, cuidado com o que você fala. Cuidado para quem você empresta o teu ouvido. Cuidado. Cuidado com as rodas dos escarnecedores. Cuidado. Cuidado com quem você conversa. Cuidado. Não é tudo que você tem que estar lá ouvindo, que você tem que estar dando ouvido. Tem coisa que você tem que cortar. Não é tudo que você tem que aceitar. Você tem que tomar cuidado. Então, não é só vou ficar sem comer. Não, vai muito além disso. E, gente, é muito gostoso, é muito bom. Tem os momentos de luta também. Tem os momentos de guerra. Durante o jejum, a gente sofre guerra. Né? A gente sofre guerra na mente, a gente tem que estar ali atenta, a gente sofre guerra espiritual, a gente sofre guerra, pessoas, no momento que você está de jejum, está se consagrando, do nada aparece sei lá quem para te atormentar, para te atazanar, para tirar a tua paz. E você precisa ter o discernimento e entender que, peraí, eu estou posicionada, eu estou na presença, eu estou me consagrando, eu estou jejuando, e é por isso que tá vindo os ataques. Você acha que o inimigo vai deixar, pra lá? Tá jejuando? Não. Aí tem a luta também entre a carne e o espírito. Pare de achar que a tua carne vai querer jejuar, que a tua carne vai querer que você ore o tempo todo. Não, a nossa carne é preguiçosa, a nossa carne não vai querer nada. Para de esperar algo da tua carne, para de esperar ter vontade. Sabe qual é o nosso problema, muitas das vezes? Ficar esperando ter vontade de alguma coisa. Ter vontade de jejuar, ter vontade de orar. Não. Às vezes você não tá ali naquela sede, sabe? Porque tem dia que a gente tá numa sede, né? Numa sede. E vai ter dia que talvez você não vai estar. E se você tá começando agora, você às vezes não vai estar nessa sede. Vá. É aí que você vai mesmo. Quando eu tô orando, e fica, sabe, o negócio me agoniando para se levantar logo, para terminar logo a oração, aquela ansiedade, aquele trem ruim. Aí eu falo, agora que eu vou orar mesmo. Agora que eu vou ficar aqui, não vou me levantar. E eu falo, Espírito Santo, me ajude a orar. Coloca as palavras na minha boca. Traga na minha mente por quem eu preciso orar, para que eu preciso orar. E ali eu começo a orar. Então, assim, você precisa lutar contra a tua carne. Entendeu? Você precisa dominar a tua carne. Nós não podemos fazer o que a nossa carne quer. Ela quer o tempo todo ficar no oba-oba. Entendeu? Então, é necessário essa luta contra a nossa carne. É necessário a gente renunciar à nossa carne. Acorda de manhã, na sua primeira oração já fala, Senhor, eu renuncio à minha carne. Senhor, mata a minha carne, mata os desejos da minha carne. É necessário. Faça essa oração e você vai ver a diferença. Vamos ver o que mais eu anotei aqui. Tipos de jejum. Tem o jejum total, né? Que você fica sem comer, sem beber nada. Tem esse jejum total. Mas o que eu aconselho a quem está começando a jejuar é o seu primeiro jejum. Não faça um jejum de o meu primeiro jejum eu já vou fazer 10 horas de jejum. Não faça isso. Não faça isso. Vai se tornar um jejum de tolo. Vai se tornar um sacrifício de tolo. Não faça isso, é aos poucos. É o que é sacrifício para você. Se é sacrifício para você, eu não consigo ficar 4 horas sem comer, já me dá agonia. 2 horas sem comer, já me dá agonia. Se é isso que é sacrifício para você, então faça as 4 horas, faça as 2 horas. É o que é sacrifício para você e o Senhor olha o teu coração. Então fica tranquilo, não é a quantidade de tempo.
Entenda, não é a quantidade de tempo, sabe? Também tá colocando água. Tipo, eu tô começando agora. Até eu mesmo, às vezes eu fazer jejum de muito tempo, aí eu coloco água. Então, assim, eu vou fazer jejum. Aí na sua oração, quando você estiver orando, quando você estiver apresentando seu jejum a Deus, aí você fala que somente com água, sabe? Então, assim, aí você coloca pelo menos a água pra você, sabe? Tá se hidratando, entendeu? Pra você não passar mal, nem nada. A gente não faça jejum pra ficar passando mal, não, tá? Que não dá certo. Daí já é tolice mesmo, sabe? Não faça jejum pra você ficar passando mal. Não adianta fazer, eu vou fazer muitas horas e metade daquele tempo você tá passando mal, você tá desfalecendo. Não é sobre isso, não é esse o propósito, tá bom? Aí tem o propósito também, que você pode estar fazendo. Eu vou fazer um propósito, de uma semana. Então eu vou fazer um propósito de uma semana e neste propósito todos os dias eu vou estar levantando tal horário e aí eu vou estar jejuando de tal horário até tal horário. Por este propósito aqui. Aí você pode estar renunciando a alguma coisa, né? Tipo, eu sou viciado no Instagram. Passo o tempo todo ali no Instagram. E o Instagram toma muito meu tempo, eu não consigo ler a palavra e tal. E eu tô muito viciado nos videozinhos. Ontem esse trem de TikTok, né? O TikTok eu não tenho. E aí o povo fala, né, que vicia e aí você tira. É isso que tá te atrapalhando? Renuncia, desativa, tira por um tempo. Vou tirar o Instagram por 3 meses, vou ficar sem o Instagram. Está me atrapalhando. Tira, aí você renuncia e aí aquele tempo que você ficava no Instagram, você dedica todo a Deus, sabe? Você vai ver a mudança, você vai ver a transformação na tua vida. Então, antes do jejum, né, eu marquei aqui que tem as dificuldades, né, as dificuldades que eu falei pra vocês, as áreas da minha vida que não tinha mudança, né, muitas áreas da minha vida não tinha mudança, que eu falei no começo do vídeo, que eu tinha dificuldade de avançar, dificuldade de romper, dificuldade em tudo, gente, eu tinha dificuldade em tudo, eu era uma pessoa muito insegura, eu não acreditava em mim, eu não acreditava em nada, sabe, não tinha amor próprio, então, antes do jejum, era isso, muitas dificuldades e não tinha mudança de vida nenhuma. O que me motivou a começar a fazer jejum, os vídeos do bispo que eu tinha falado para vocês no outro vídeo, no outro vídeo de depressão, e aí foi o bispo que eu via os vídeos dele e ele começou a falar sobre jejum. E ali eu comecei a aprender sobre jejum. Eu aprendi muito também sobre o mundo espiritual, sobre as guerras espirituais. Eu aprendi que tem coisa que é só com jejum mesmo, que não é só você orando. A questão de guerrear também. Guerrear não é de joelhos. Eu vou guerrear e não. Aí você faz uma oração ali, não, guerrear é de pé, marchando mesmo, sabe? É você botando mesmo o diabo pra correr, isso é guerrear. E pra você guerrear, você precisa estar com uma vida espiritual estabilizada, sabe? Você precisa estar posicionado, você precisa estar com uma vida de jejum, com uma vida de intimidade com Deus, para você ter força para você guerrear. Por que eu recebi força do céu para mim sair do abismo que eu tava? Por conta do jejum também. Eu fui fazendo devagarzinho um aqui, outro ali, fui renunciando a algumas coisas, fui renunciando outras, fui deixando de fazer certas coisas. Isso foi mudando, isso mudou muito, mudou meu comportamento, mudou muita coisa. Mudou a minha forma de pensar, a minha forma de como ver as pessoas, mudou bastante.
por conta do jejum. Graças a Deus, glória a Deus, eu louvo a Deus pela vida desse bispo. E deixa eu ver aqui. Durante o jejum, lutas e tentações, falei aqui para vocês. Depois do jejum, mudanças espirituais, mudanças emocionais. Eu tive muita mudança espiritual. E tem mudança espiritual, tem mudança no emocional. O meu emocional mudou muito, o meu emocional estabilizou, graças a Deus. Hoje eu tenho emocional estabilizado, né? Glória a Deus por isso. Hoje eu consigo ver uma situação por vários ângulos. Então, assim, eu olho uma situação e eu já, me assusto com, por exemplo, a forma de como aquela pessoa tá falando. E aí eu olho e falo, não, mas essa pessoa, se ela tá falando assim, ela tem trauma. Se ela tá falando assim, é porque ela é uma pessoa amarga e não porque ela quer. Muitas das vezes é por causa disso e aquilo. Sabe quando você se coloca no lugar da pessoa, você começa literalmente a olhar a pessoa como Deus olha? Com amor, com compaixão, com empatia. E foi o jejum que transformou, foi o jejum que me trouxe esses benefícios. Aumento, isso é muito importante, viu? Se eu não tivesse marcado, eu ia esquecer. Aumento da sensibilidade à voz de Deus. Gente, os meus ouvidos ficaram muito sensíveis à voz do Espírito Santo. Ai, meu Deus, eu sou muito chorona. Meus ouvidos ficaram muito sensíveis à voz do Espírito Santo. Eu fiquei muito sensível ao Espírito Santo. Por conta do jejum, de tanto ter uma vida ali jejuada, de tanto fazer jejum, eu fui recebendo, pela graça de Deus, dons espirituais, dons que eu nunca imaginei que eu ia ter, sabe? Mas eu recebi, e não por merecimento, não por mérito meu, não, mas foi pela graça mesmo do Senhor, não porque eu fazia jejum para pedir dom, vou fazer jejum porque eu quero tal dom, não é por isso também não, porque eu não pedia, mas foi pela graça, porque já era uma promessa para minha vida, Deus já tinha, e estava travado, porque eu mesma estava travando. Cuidado para você não estar travando o que Deus tem para tua vida. Cuidado, às vezes você reclama tanto e Deus já está prestes a entregar algo na tua mão e você vai e murmura, você começa a falar um monte de coisa, você vai ter um comportamento que não agrada aos olhos de Deus, um comportamento que entristece ao Espírito Santo. E aí você trava tudo, fica tudo travado. Ai, Senhor, mas por que eu não recebo? Reveja, sabe? Analisa, por que será que eu não estou recebendo? Por que será que a minha vida está travada? Por que será que a minha vida não anda? Por que será que eu não consigo viver o novo do Senhor? Existe um porém. Tem um porquê. Precisa analisar. Tem pessoas que ficam só culpando a Deus. Para de culpar a Deus. Para de tirar a tua responsabilidade e colocar nas mãos do Senhor. Tem coisa que somos nós. Tem coisa que eu vivi porque foi eu coloquei a minha mão. Entende? Tem coisa que eu atrasei muito e eu ainda não tô vivendo, ou coisas que eu tô vivendo só agora, mas já era para estar vivendo por mim, porque eu travei. Eu não me posicionei. Tem coisa que para você receber você precisa estar posicionado. Você precisa estar posicionada. Senão não vai. Aí fica na mesmice, fica numa mesmice. Então, eu tive os ouvidos comecei a ter os ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. E isso ajuda muito, porque daí quando você vai ter uma atitude, antes eu vou jejuar, antes eu vou orar, Senhor, falar comigo. O Senhor vem e Ele fala, Senhor, eu preciso de mais clareza. E o Senhor vem e Ele, com aquele amor, com aquele cuidado, aquela paciência, Ele vem e Ele traz mais clareza. Entende? Fortalecimento. Então, eu comecei a ter mais disciplina espiritual. Eu fui fortalecida. E é isso. Deus tem fortalecimento para a tua vida. Assim como Ele teve para a minha. Mas eu precisei me posicionar. Deus queria algo de mim também. E Ele sabia que eu era capaz de avançar, de fazer. Deus não vai dar um fardo
maior do que você consiga carregar. Para de achar que esse processo difícil que você está vivendo é o que está te impedindo de avançar. Não! Se posicione e Deus vai te dar graça, você vai conseguir romper nessa área que você tanto quer romper. Às vezes um sonho que foi o Senhor que plantou no teu coração e só precisa de um posicionamento seu para você viver esse sonho, para você conseguir ir, para você dar um passo. Libertação de medos, de hábitos ruins. Então, eu tive libertação de medos, Deus liberta, Ele liberta. Eu era cativa. Eu vivia numa prisão. Horrível. Eu tinha muito medo de tudo. Eu vivia uma perturbação na minha mente. O tempo todo, era 24 horas. A minha mente não parava, era uma perturbação atrás da outra. Medo de ficar sozinha, medo de perder, me sujeitava a muitas coisas. Por quê? Porque uma raiz, às vezes não foi você que se colocou nessa situação. Às vezes foi pessoas que te colocou nessa situação. Às vezes vem de uma raiz, vem de algo lá de trás, vem da sua infância. Coisas que você nem plantou e você tá tendo que colher. Tá tendo que viver aquilo por conta de pessoas. Tem solução. Se posiciona. Começa a orar, começa a guerrear. Para que isso também não venha alcançar os teus filhos. Isso é muito sério. Então se posiciona. Se posiciona, porque o que Deus tem para você não é isso. O que Deus tem para você não é uma prisão. O que Deus tem é libertação, é liberdade. Você é livre. Livre para sonhar, livre para viver o que você tem sonhado. Você é livre. Livre para ser amada, amado. Livre para se permitir amar. Você é livre. Renovação de ânimo, do ânimo e esperança. Deus, ele vem com bom ânimo, com esperança, com fé. É uma coisa puxando a outra. Quanto mais você jejua, quanto mais você renuncia, mais fé você consegue ter, mais acreditar, você fica mais acreditando em Deus. Ânimo, você fica com mais ânimo. Aí, independente de qualquer coisa, você tá com bom ânimo. Eu não tô falando que não vai ter problemas. Eu não tô falando que você... Não, tem processos, gente, que o Senhor nos permite, que o Senhor coloca para nós vivermos, que é necessário viver. É no processo que eu cresci. Foi num processo mais árduo. Foi quando eu tava sendo ali, sabe? Sabe quando passa você na moinha? Quando você tá sendo ali esmagada por Deus? Foi nesse processo onde eu mais cresci, onde eu mais criei intimidade com Deus, onde eu mais aprendi, mesmo chorando muito, mesmo sofrendo muito, mesmo às vezes se arrastando, mas foi nesse processo. Eu sou grata por cada processo que eu passei, por cada processo que eu passo. Você consegue avançar e você cresce muito no processo de dor. Ele é muito necessário. Defina o seu propósito do jejum. Se você está fazendo um jejum por resposta, se é por libertação, se é por um direcionamento, defina, sabe? Seja claro com o Senhor. Pai, estou fazendo esse jejum em prol um direcionamento que eu quero do Senhor, porque eu não quero bater cabeça, porque eu não quero falhar, eu quero ouvir a Tua voz. Eu estou fazendo esse jejum para ter sensibilidade à voz do Espírito Santo, eu estou fazendo esse jejum para ter discernimento, para entender. Defina.
se prepare fisicamente. Então assim, se prepare fisicamente, não faz jejum para ficar passando mal, foi o que eu falei. Então se hidrate bastante, coma as coisas certinhas, para quando você fazer jejum você não ficar passando mal, sabe? Seja sábio, seja sábia. Ter momentos fixos de oração, da leitura da palavra, que foi a consagração que eu falei aqui para vocês, é necessário, é preciso. E não se vangloriar. Tem uma palavra em Mateus 6,17 que fala sobre isso, né, para não se vangloriar. Não se vanglorie, não ache que você tá... Perdão, gente, me ligaram aqui. Não ache que você, eu tô fazendo jejum e eu oro muito, eu jejuo muito, eu consagro muito e eu já... Não fique achando que você é melhor do que ninguém, porque Deus ele não vê desse jeito. Pelo contrário, se vier alguém conversar com você, oriente essa pessoa. Às vezes a pessoa vai pedir um conselho, aconselha ela, fala, eu jejuei, o Senhor me direcionou a isso, vamos tentar fazer, né? Vamos ver se vai dar certo com você e tal. Jejua também, sabe? Então assim, não fique achando que você é melhor do que outras pessoas, né? Eu sou mais santo porque eu jejuo, eu sou mais... Não faça isso, tá? E às vezes você vai jejuar por algo e Deus ali, ele não vai responder, ele não tem obrigação de te responder, né? Ele não tem obrigação de nos responder a hora que nós queremos, não. Então, às vezes você vai jejuar e não vai vir uma resposta de imediato. Às vezes não vai vir uma resposta da maneira que você queria. Então aceite o não de Deus. O não de Deus muitas das vezes é livramento. É o cuidado dele na tua vida. É o amor que ele tem por você. Tá bom? Então assim, não fique decepcionado, sabe? Porque Deus ele não tem essa obrigação. Ele não tem essa obrigação. E muitas das vezes nós estamos às vezes num processo e aí faz um jejum para sair daquele processo. Ou faz um jejum em prol de alguma coisa que está acontecendo nesse processo. Cuidado, sabe? Analisa. É um processo que Deus me colocou? Está sendo necessário? Passe pelo processo. Quanto menos você reclamar, melhor. E quanto mais você aceitar que é necessário você passar por esse processo, mais rápido ele vai passar. Então aceite o processo, por mais difícil que seja, e passe por ele. E às vezes você vai fazer jejum, Deus não vai responder porque é necessário você estar passando por esse momento. É necessário você estar passando por este processo. Então respeite o seu processo. É para crescimento, acredite, sabe? E neste processo aproveita para ter mais intimidade, para correr para os braços do Pai, para conhecer mais Ele, para conhecer a sua identidade nele, sabe? Para conhecer mais a palavra de Deus, para se aprofundar mais ainda na presença, para se inundar da presença, sabe? O processo ele traz muitos benefícios. Então não reclame, não murmure. Quanto mais a gente murmura e reclama, pior fica. Não transformar o jejum em dieta. Então assim, não use o jejum para dieta. Eu quero começar a comer melhor, ou não sei, quero fazer jejum por alguma coisa, ou por uma dieta e tal. E não faça isso. Separe as coisas. Jejum é jejum, dieta é dieta, tá bom? E é isso. O legalismo, né? O legalismo é você obrigar Deus a agir. Deus não tem obrigação de agir. Deus não tem obrigação de fazer, né? Então, esteja ciente disso. E muitas das vezes ele não age da maneira que nós queremos por amor, por cuidado, livramento, tá? E se cuidar fisicamente, principalmente em jejuns longos, tá bom? Então eu te incentivo a fazer jejum, te incentivo a fazer propósito,
propósito. Eu tive uma transformação assim de mente, de comportamento, de vida muito grande, gente. É muito importante, é muito importante. Faça. E depois coloque aqui nos comentários testemunhos. Gente, testemunho é muito necessário você falar. E não precisa ser um testemunho grande. Não existe testemunho para Deus assim, aquele é melhor do que aquele. Não existe isso. Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu testemunho. Todos os testemunhos trazem edificação para a vida de alguém. Então coloca o seu testemunho de vida, sabe? Faça um jejum e coloque o seu testemunho. Conte seu testemunho. Conte seu testemunho na sua igreja. Conte seu testemunho para um amigo. Conte seu testemunho na faculdade. Conta seu testemunho, sabe? Porque edifica outras vidas. Traz vida para outras vidas que estão ali somente sobrevivendo, sabe? E não tem mais esperança. E às vezes por causa de um jejum seu, por causa de um posicionamento seu, por causa de uma palavra sua, aquela vida vai ser transformada, aquela vida vai mudar, entende? Por fim, eu vou estar lendo aqui uma palavra para vocês que fica no Evangelho de Mateus, deixa eu ver aqui, 17, e eu vou estar lendo só o 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então aqui, a cura do menino endemoniado. Se vocês quiserem ler em casa, fica em Evangelho de Mateus 17, 14, do 14 ao 21, tá bom? Para vocês entenderem melhor. E é exatamente isso. Tem coisas, gente, que eu só fui curada por conta do jejum. Tem coisas que só vai sair com jejum. Você só vai receber libertação com jejum. Às vezes não basta só você orar de manhã, na hora que acorda, e orar de noite para dormir. Isso não vai te libertar. Então é muito além, é muito mais do que isso, tá bom? Eu quero estar fazendo uma pequena oração. O vídeo já tá ficando longo. Uma pequena oração para quem tá decidindo a dar esse passo, a começar a fazer jejum, a ter uma vida jejuada, a ter uma vida de oração e de intimidade com o nosso Pai, tá bom? Eu vou estar fazendo essa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, eu apresento a Ti, Senhor, a cada uma dessas vidas, Pai, que estão decidindo, Senhor, a fazer jejum, a ter mais intimidade contigo, a descer para o mais profundo com o Senhor. Eu peço, Senhor, a blindagem do céu sobre a mente deles, sobre o coração deles, sobre a estrutura deles, que o Senhor venha blindá-los e que o Senhor venha cobri-los, Pai, com o Teu sangue, direcioná-los, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Venha com a Tua graça sobre a vida deles, Pai, venha com o Teu favor sobre a vida deles, Pai. Amém. Amém? Tchau.